Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro da nossa maratona de investigação de acidentes. Bom dia. Tudo bem, Fernando? Como vai? Senhor. Joia. O senhor está no céu. Você é patrão, tem que chamar de senhor, né? Imagina. Bom, vamos lá, pessoal. E aí, como foi o primeiro dia de vocês? Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Hoje a gente vai conseguir ter uma visão. Ontem, realmente, a primeira parte da nossa maratona ela foi muito focada em captação de dados. Ou seja, a gente entender e planificar os nossos resultados dos acidentes. Hoje, nós já vamos conseguir trabalhar tá, nessa segundo dia na questão de estruturação, estruturação dos nossos KPIs de resultados e a construção do nosso diagrama de Ishikawa. Aí sim, realmente, a gente começa a entender as principais problemáticas que estamos tendo dentro da nossa empresa. Bem, ontem vocês, ao finalizarem o trabalho, conseguiram ter uma visão estratégica já de qual que é o principal setor ou a principal área, igual teve um amigo nosso que comentou ontem sobre a questão das fazendas, qual fazenda que ele priorizaria. E aí, com essa construção desse primeiro KPI, a gente já consegue ter uma visibilidade de onde vai atacar, ou seja, onde nós vamos gastar energia para solucionar o nosso problema e, consequentemente, iniciar a redução dos acidentes de trabalho. Bom, a primeira parte que nós vamos falar hoje é do dashboard. O que é o dashboard? Baseado em cima dos dados que vocês já preencheram na outra planilha, a partir de agora a gente já começa a ter a estruturação através de indicadores. Ontem nós encaminhamos para vocês essa planilha aqui, essa aba. Vocês preencheram baseado em cima da principal área ou das principais áreas. Ontem nós sugerimos o top 3, mas aí ficou a cargo de cada um definir se seriam top 4, top 5, enfim. Quais seriam as áreas ou setores ou as empresas que iriam ser alvo desta análise. Feito esse preenchimento da planilha, o que vocês vão fazer agora? Copiar e jogar para essa planilha aqui. Por quê, pessoal? Esse dashboard, ele automaticamente já vai fazer o preenchimento dos KPIs. Vou colocar um exemplo aqui, ó. Na função soldador. E aí ele trabalha. Aconteceu o acidente dele na terça-feira. Olha só, antes da gente fazer a atualização. Vou aumentar a tela aqui para a gente conseguir ter uma visibilidade melhor. Então tá aqui, ó. Um acidente na quinta, um na quarta, um na segunda, um na terça. Nós colocamos mais uma terça-feira aqui. Vou atualizar, automaticamente o meu sistema ele já vai levar os dados e eu já tenho o diagrama de Pareto preenchido. Ou seja, eu sei que a maioria dos meus acidentes acontecem na terça-feira. Então, façam o lançamento dos dados, né? Copia e cola aqui, o que vocês preencheram ontem, e cliquem em atualizar. Clicando em atualizar, automaticamente já vai preencher o dashboard, e aí a gente vai conseguir ter visibilidade do que, pessoal? Primeiro, a quantidade de acidentes por setor. No exemplo aqui, olha, a gente sabe que o setor C foi o maior percentual de acidentes que ocorreram. Então, consequentemente, a gente vai gastar uma energia maior, concentrar os nossos trabalhos no setor C. Quantidade de acidentes por supervisor líder. O que isso quer dizer? Nós podemos trabalhar a liderança, realizar reuniões, fazer um acompanhamento, um coach com o líder. Então, nesse exemplo que foi dado, o Pedro é o líder que está tendo o maior número de acidentes na respectiva área. Então, a gente vai fazer um acompanhamento mais próximo. Vamos estar realizando um coach com o Pedro para que ele desenvolva suas competências técnicas e comportamentais em relação à segurança, saúde e segurança do trabalho,
para que ele comece a se tornar autônomo, ou seja, ele comece a enxergar melhor segurança e transmitir essa informação para todos os colaboradores. Atenção, pessoal, não que isso seja um KPI que vai apontar o líder. Pelo contrário, esse indicador é simplesmente para que tenhamos uma visão uma principal visão de quem nós precisamos fazer um acompanhamento mais próximo. Próximo KPI que nós temos no dashboard, quantidade de acidentes por local de ocorrência. Talcita, qual a diferença de setor e local de ocorrência? Eu, dentro de um setor, eu tenho várias subdivisões. Ou eu tenho subdivisões por locais de trabalho, ou eu tenho subdivisões por equipamento. Então, cada empresa tem um organograma diferente. Então, esse local de ocorrência vai ser da forma que vocês preencheram ontem, específico à realidade da empresa de vocês. Vou dar um exemplo aqui. Vocês subdividiram por equipamentos. E aí eu tenho equipamento A, B e C. Desculpa. E aí o meu equipamento C ele teve maior quantidade de acidentes. Eu vou ter uma aproximação maior naquela atividade que vai ser desenvolvida. Eu tenho um procedimento operacional, o plano de manutenção está sendo respeitado, existe um plano de manutenção preventiva e corretiva. Eu tenho um checklist de início de atividades para verificar se o meu equipamento está em perfeito estado de conservação. Então, são alguns indícios que esse indicador trará para a gente. Próximo, quantidade de acidentes por dia de semana. Aqui nós conseguimos ter uma visibilidade de qual é o maior dia da semana que a gente está tendo acidente. Por que avaliar esse indicador, pessoal? Eu posso estar tendo um histórico de acidentes que acontecem na segunda. Por exemplo, no retorno, tem empresas que não trabalham 24 horas, que param no final de semana. E talvez isso pode ser um indício de que, na chegada dos trabalhadores no seu local de trabalho, eles estejam iniciando a sua atividade não tão concentrados para startar ou iniciar a sua atividade. Aí vocês podem fazer uma campanha voltada para quem está começando a semana, ou pode ser que seja no final de semana, maior número de acidentes na sexta-feira, ou empresas que trabalham 24 horas. Pode ser que o acidente esteja acontecendo no final de semana. Será que isso é um indício de que precisa ter um acompanhamento mais próximo no final de semana? Será que a minha empresa ela tem a liderança no horário do final de semana? A equipe de segurança do trabalho está presente no final de semana? São análises que devem ser realizadas para quê? Até, inclusive, para vocês proporem sugestões de melhoria ou até, inclusive, fazerem rotatividade ou rondas ou se programarem para ir ao final de semana. Então, vai variar de acordo com o organograma de cada empresa. Quantidade de acidentes por turno. Então, eu tenho primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, por exemplo. O maior número de acidentes meus está acontecendo no terceiro turno, que é o turno da noite, 0 hora. A gente consegue ter essa visibilidade. Só que eu identifiquei que o maior, esse exemplo aqui, foi identificado que 50% foi no primeiro turno e 50% foi no horário administrativo. Está balanceado. Mas, por exemplo, se eu tivesse o maior percentual no primeiro turno, eu já venho aqui, olha, quantidade de horário de trabalho. Eu começo a entender mais a fundo esse horário do primeiro turno. Será que o meu acidente ele está ocorrendo mais no início da jornada de trabalho, do primeiro turno, ou no horário de almoço, próximo do horário de almoço, ou próximo ao término do turno de trabalho? Por que isso, pessoal? Porque a gente consegue, lá no plano de ação que nós vamos trabalhar amanhã, a gente consegue, com essa análise dos KPIs do dashboard, nós conseguimos definir ações mais específicas. Por exemplo, se foi identificado que no primeiro turno, na chegada dos trabalhadores,
é o horário que está ocorrendo o maior número de acidentes, eu posso direcionar as inspeções de campo para esse horário. Eu posso intensificar o acompanhamento nesse horário específico. Por quê? Porque eu sei que o maior número de acidentes que acontece na minha empresa, por exemplo, é entre 6 horas da manhã, de 6h01 às 7 da manhã. Eu vou fazer minha auditoria, a minha inspeção de campo nesse horário. Ou eu vou pedir para a liderança, orientar a liderança a quê? A estarem mais atentos nesse horário de trabalho. Ou fazer, por exemplo, uma reunião de DDS para início de trabalho e focar, mostrar para os trabalhadores, olha, o horário que nós estamos tendo o maior número de acidentes é entre 6 e 7 da manhã. Então, vamos começar o nosso trabalho com maior concentração para que a gente consiga reduzir esse número de acidentes. Próximo KPI que nós temos aqui. Quantidade de acidentes por tempo na função. Lembra que ontem nós comentamos que tem uma diferença entre tempo de empresa e tempo na função. Eu posso ter um funcionário que ele tem 10 anos de empresa, mas ele assumiu aquele equipamento há um mês. Ou seja, ele não estava familiarizado com a realidade daquele equipamento específico e ele foi relocado para ele. Será que esse período de acolhimento, ou seja, de treinamento, foi bem feito? Primeira pergunta, existe dentro da empresa de vocês um plano de treinamento específico para a atividade que ser desempenhada? Existe um procedimento operacional? Existe um standard? Cada empresa adota uma nomenclatura diferente. Ok, eu posso ter o meu procedimento escrito perfeito, mas ele não está sendo transmitido, ele não está sendo passado para o trabalhador. E aí, quando a gente for trabalhar o diagrama de Chicago, a gente tem que realmente esgotar todas as possibilidades. Então, o dashboard, ele irá nos dar indícios para quê? Para a gente começar a se perguntar. Poxa, eu estou tendo o maior número de acidentes como funcionários entre 1 a 2 anos. O que isso quer dizer? Qual é o indício e qual é o histórico que nós temos em relação a esse quesito? Será que, como eu falei anteriormente, será que o colaborador está treinado, está capacitado, está orientado? Outro fator importante, pessoal, eu posso ter um procedimento lindo, mas não funcional. Já viram um manual? Alguém aí já comprou uma televisão. Algum de vocês para ler o manual? O famoso manual? São muitas páginas. Pode ver que tem alguns eletrodomésticos que estão vindo hoje para o mercado com manuais mais resumidos, com figuras, porque fica de melhor didática. Então, ou seja, o que vocês precisam avaliar? Poxa, eu posso ter um procedimento totalmente bem escrito, mas ele está sendo funcional? Ele está retratando a realidade da atividade? Ele está de fácil acesso? O funcionário, ele consegue entender o que está escrito? Outro ponto importante. Quando a gente fala de trabalhador, a gente tem que ter a visibilidade que nós temos todos os níveis de escolaridade. Então, muitas vezes, naquele calor da elaboração de um procedimento, nós podemos elaborar um procedimento com muita linguagem técnica. Será que o operador está entendendo? Quantidade de acidentes por atividade executada. Aqui vocês colocaram as atividades que estavam sendo realizadas no momento do acidente, baseado em cima de todo o histórico que vocês preencheram ontem. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho operação, manutenção, limpeza. Então, eu vejo aqui que o maior acidente que está acontecendo é com a minha equipe de operação. Então, por que eu vou gastar energia com a minha manutenção se o meu problema está na operação? Eu vou tratar primeiro a operação, ok? Resolvo o problema com a equipe de operação, depois eu vou para a equipe de manutenção. É trabalhar com priorização. Nós identificamos o maior problema, tratamos ele e depois
partimos para o próximo passo, que aí é o ciclo PDCA. Por isso que essa maratona, pessoal, eu digo que ele é um documento vivo. Ele não é simplesmente vocês fazerem agora, engavetarem e esquecerem. Não. Deve ser acompanhado o plano de ação, deve ter uma instância de pilotagem. O que é isso? Vocês definiram o plano de ação. Feito essa identificação, tá, onde eu vou acompanhar? Eu vou ter indicador para acompanhar isso? Eu vou ter uma reunião específica uma vez por mês para acompanhar com os responsáveis daquela ação? Ok, eu finalizei meu plano de ação. Tá, qual o resultado que eu tive disso? E aí vocês fazem novamente essa análise de investigação dos acidentes, esse estudo, para verificar o quanto que vocês tiveram de redução. E aí vocês conseguem fazer um comparativo do início do projeto de vocês e do término do projeto. Até para vocês comprovarem para a empresa o quanto de ganho vocês tiveram com esse trabalho. Isso serve para quê também? Motivar a liderança, motivar a equipe de gestão. Olha, fizemos esse estudo de redução de acidentes. Inicialmente, nós tínhamos 30 acidentes. Finalizamos o nosso plano de ação, agora nós temos histórico de 20, ou seja, reduzimos 10 acidentes. Então, é um ponto importante para a gente trabalhar. Causa dos acidentes. Os acidentes estão acontecendo mais por condições inseguras ou atos inseguros? Ah, Talcita, mas o que quer dizer isso? É tão simples esse gráfico, principalmente em segurança do trabalho, fala-se tanto, né? Tá, mas eu consigo ter uma visão extraindo desse gráfico. Tá, a maior quantidade que estou tendo são de condições inseguras. Ok. O que a gente precisa avaliar durante o diagrama de Chikawa? Eu tenho inspeções diárias, porque se eu estou tendo maior problema em condição insegura, são situações que estão em campo. Situações que estão lá no local de trabalho. Porém, será que eu estou enxergando isso? Quando eu digo eu, pessoal, não é vocês, nós, equipe de segurança. Eu digo a fábrica como um todo, a empresa como um todo. Será que eu preciso fazer um treinamento com a liderança, que são as pessoas que estão no chão de fábrica, dia a dia, toda hora com o operador? Será que eu preciso realizar um treinamento específico para desenvolver a percepção de risco desses líderes? Será que eu preciso realizar um coach? A segurança do trabalho trabalha muito agora com coach. Nós somos agentes de transformação. Nós desenvolvemos pessoas. Nós desenvolvemos competências. A nossa competência sob responsabilidade é desenvolver a capacidade dos trabalhadores de enxergarem risco e tratar. É garantir um ambiente seguro. Tá. E aí eu vi nesse indicador, além desse caso, eu posso avaliar o seguinte: ah, não, Talcita, na minha empresa tem inspeção todo dia. Ok, eu tenho ótimo resultado de números. Eu posso ter 50 inspeções por dia, mas 3 condições inseguras identificadas. Não adianta nada eu ter um monte de pessoas andando na área, fazendo a inspeção, se não estão enxergando o risco. Ou, pior ainda, não, Talcita, na minha empresa, nós temos 50 inspeções por dia, nós temos 10 condições de risco identificadas por dia. Tá, ok, perfeito. Vamos avaliar o plano de ação. Será que o plano de ação está bem elaborado? Será que o plano de ação está sendo acompanhado? Será que existe responsável e prazo? Será que estes prazos estão sendo cumpridos? Será que os responsáveis das ações, eles sabem da sua responsabilidade? Eu vejo muito isso, pessoal. Plano de ação sendo elaborado dentro de sala. O que isso quer dizer?
Ah, eu coloco a ação, a área é do João, tá, a responsabilidade é de João. Mas não entrou em contato com ele, não apresentou para ele a problemática, não alinhou com ele o plano de ação, principalmente não alinhou com ele o prazo. O João não está nem sabendo desse plano de ação. Aí quando vem uma auditoria, bonito, perfeito, tá maravilhoso os indicadores de identificação. Mas aí quando a gente aprofunda na análise, a gente vê que o plano de ação eles não está sendo acompanhado, ou pior, nem alinhado com o responsável foi. Aqui embaixo, pessoal, nós temos o KPI de tipo de lesão. Quando ocorre um acidente, primeiro que ele só é caracterizado acidente de trabalho se tiver lesão ou perturbação funcional, correto? A serviço da empresa. Mas não vou entrar nesse mérito de classificação de acidentes. Vamos entrar no mérito em específico da lesão. A medicina do trabalho, o médico identificou a lesão, ou seja, ele vai te apresentar uma CID-10 que gerou o acidente, né? que gerou a lesão. Qual lesão que é? E aqui a gente tem o histórico de todas as lesões baseadas em cima do preenchimento que vocês realizaram. Para que serve este KPI? Este KPI serve para definirmos campanhas que podem ser focadas nas principais lesões. Exemplo, eu posso estar tendo o maior número de acidentes decorrente de... Eu posso estar tendo o maior número de lesões decorrente de ósseo muscular. Ok, é um indício. Será que eu tenho uma análise ergonômica bem elaborada? Acho que a primeira pergunta, eu tenho uma análise ergonômica dentro da minha empresa? Depois disso, ok, eu tenho uma análise ergonômica. Será que ela foi bem elaborada? Será que ela realmente retrata a realidade? Será que aqueles locais de trabalho que são caracterizados como locais pesados, atividades críticas, elas estão sendo tratadas? E por último, nós temos aqui no dashboard a causa raiz. Vocês preencheram lá, aqui, a causa raiz dos acidentes. Certo? Causa raiz 1, causa raiz 2. Porque eu posso ter mais de uma causa raiz do acidente. Aí preencheu aqui, usou incorretamente o EPI. Atualizei, automaticamente o sistema ele já vai vir para cá. E usou incorretamente o EPI. Ok, já atualizou. Vou colocar um exemplo aqui, procedimento inexistente. Aí incluímos aqui uma segunda causa, é procedimento inexistente. De 2, se eu atualizar aqui, vai virar 3, certo? Já virou 3 aqui. Eu venho aqui e coloco do maior para o menor. Por que isso, pessoal? Porque depois que vocês preencherem, vai estar tudo embaralhado aqui. Só que eu quero saber qual que é a principal causa raiz que eu tenho que trabalhar. Para quê? Para que eu possa linkar com o próximo trabalho que nós vamos falar daqui a pouco, que é o diagrama de Chikawa. Então, eu vi que, neste exemplo aqui, o meu maior problema está nesses 4 itens aqui. Procedimento inexistente, carregou, levantou carga de forma imprópria, anulou, retirou o dispositivo de segurança e usou incorretamente o EPI. Ok, guarda isso aí, pessoal. Nós temos 4 causas raízes que estão ocorrendo com maior frequência dentro da minha empresa ou dentro do local pelo qual estou fazendo a análise. Ok? E aqui em cima, à medida que vocês vão preenchendo aqui o acompanhamento de acidentes, automaticamente vai dizendo quantas investigações, quantos acidentes foram analisados. Porque você tem as investigações. Se eu tive 10 acidentes, naquele local que eu estou avaliando, eu tenho 10 investigações que eu estou analisando e utilizando ela dentro do meu estudo de redução de acidentes. Então, preencheu aqui, nome do funcionário,
atualizou, automaticamente aqui já subiu para 7. Então, aqui vocês conseguem demonstrar, numa apresentação gerencial, quantos acidentes vocês utilizaram como base para o estudo que foi realizado de redução dos acidentes. Ok? Então, está aqui o dashboard que vai dar visibilidade para vocês na implementação do plano de ação e na construção agora do diagrama de Ishikawa. Falando um pouco agora sobre diagrama de Ishikawa. Tem alguns conceitos que a gente precisa reforçar em relação ao diagrama de Ishikawa. Peraí. Metodologia 6M. Dentro da metodologia 6M, nós temos 6 causas principais que ocorrem em acidentes. Deixa eu só colocar aqui o módulo de apresentação, fica melhor para a gente ter uma visibilidade. Dentro do nosso diagrama de Ishikawa, nós trabalhamos com o método, matéria-prima, mão de obra, máquina, medição e meio ambiente, que são as causas principais. Então, o que é o diagrama de Ishikawa? Muitas pessoas ou muitas metodologias falam que também é diagrama de causa e efeito ou espinha de peixe. Então, cada empresa ou principalmente cada região adota uma nomenclatura diferente. Mas é a mesma coisa, que é o local onde você realmente vai começar a entender o seu problema. Você vai começar a aprofundar. Lembra que lá no dashboard nós tínhamos aquela coluna com o histórico dos maiores problemas que nós temos? Então, a gente vai utilizar aquele material para fazer o diagrama de Ishikawa. O método. Quando a gente fala em método, o que é método? Método. A categoria que deve inserir causa relacionada às melhores práticas e procedimentos utilizados. Durante o trabalho. Os acidentes podem ocorrer devido à metodologia aplicada de forma incorreta, ou seja, qual que é a forma de ser realizado o trabalho? Como que está escrito o modo operatório? Como que está escrito passo a passo? Esse passo a passo é o correto? A metodologia, a forma de trabalho que está sendo realizada, ela é a mais eficaz? Um ponto importante, pessoal. Quer saber o passo a passo? Pergunta para o operador. Pergunta para o funcionário. Ele tem muito conhecimento. É ele que vai dizer para a gente qual que é a forma de trabalho. E aí, depois que você captar essa informação, você, óbvio, vai avaliar tecnicamente. Então, na realidade, o que eu digo não é a segurança do trabalho que vai avaliar o passo a passo da atividade. É o gestor que vai avaliar o modo operatório, ou seja, a forma como está sendo realizado o trabalho. Nós, da segurança do trabalho, nós temos como atribuição e responsabilidade avaliar se aquela forma que está sendo executada, ela está gerando risco. E o que pode ser trabalhado e implementado para que esse risco ele seja controlado, ou seja, eu consiga mitigar ou eliminar esse risco. Matéria-prima. Durante a investigação, que é a construção do diagrama de Ishikawa, vamos avaliar a matéria-prima. Não que, pessoal, dentro do meu problema eu possa ter os 6 M's, mas eu tenho que passar por cada um deles para avaliar, para que realmente eu consiga chegar à minha causa raiz, ou as causas raízes. Eu já vi muita investigação de acidente, foi o que eu comentei até um pouquinho ontem. Muitas, não foram poucas não, tá, pessoal? Muitas investigações de acidente, eu acredito que vocês também já tenham passado por isso, qual foi o problema? O operador não respeitou o modo operatório. Sempre atribuir a culpa ao operador. Não é isso. É realmente a gente esgotar as possibilidades e a gente realmente aprofundar na análise. Então, a matéria-prima, eu vou avaliar
o material que está sendo utilizado na minha operação. Se ele teve alguma influência. Exemplo, houve um acidente durante o carregamento e descarregamento com a paleteira. E aí quebrou-se o pallet, e aí sofreu o tombamento da carga. Tá, ok. Será que esse material que está sendo utilizado, ou seja, esse pallet, ele tem a característica técnica correta? Pô, Talcita, mas eu não sei isso. Mas não tem que saber nesse nível mesmo, não. Por isso que numa investigação de acidente, nós montamos uma equipe multidisciplinar. O que quer dizer isso? Nós vamos convidar especialistas de cada área, baseado em cima dos problemas que forem surgindo. É realmente perguntar para o especialista, olha, essa matéria-prima, esse que foi utilizado aí para o pallet, está com a especificação correta? Está com um material em conformidade? Ele vai responder, não, ok, está perfeito. Não, não está. E aí vai se trabalhar em cima dele. Mão de obra. Mão de obra, nós vamos avaliar o operador. O famoso que aparece muito nas investigações, né? Então, a gente precisa avaliar se ele foi treinado e bem treinado. Vou frisar novamente isso, pessoal. Bem treinado. Porque não é simplesmente eu entregar um procedimento e falar com o operador assim, lê isso aí. Ele já foi treinado. Pegar um exemplo simples. Nós estamos passando por essa maratona. Só o fato de mandar material para vocês vai ficar enriquecido com o conhecimento? Não. A gente está fazendo esse bate-papo, a gente está trocando e compartilhando experiências para que realmente a gente consiga desenvolver a nossa competência dentro da metodologia. É uma troca de informações. Então, precisa ser bem avaliado. Questão da máquina. A máquina é o equipamento em si. Eu vou avaliar o equipamento pelo qual originou meu acidente. Tem manutenção preventiva? Existe plano de manutenção preventiva? Esse plano de manutenção ele está sendo respeitado? Eu tenho um sistema que faz o acompanhamento do vencimento das minhas manutenções preventivas? Se ocorreu um problema, uma manutenção corretiva, eu tenho procedimentado dentro da minha empresa qual que é a regra de escalada, ou seja, quem que eu tenho que procurar, a quem eu tenho que comunicar. O operador sabe disso? Meu equipamento está com problema. Quem que eu tenho que comunicar? Para isso é só ir em campo e perguntar para o operador. Se tiver um problema no seu equipamento aqui, quem que você comunica? Medição. Desculpa. Essa categoria está envolvido principalmente na questão de instrumentos de medição, os equipamentos de medição. Por exemplo, eu tive um acidente de trabalho relacionado a uma descarga elétrica. O operador ele estava utilizando fugiu o nome da minha cabeça agora, pessoal. Faz a medição de amperagem. Ixi. Quem pode me refrescar a memória aí? Medidor de tensão. Obrigado. Obrigado, Monique. Bom, medidor de tensão, eu vou lá e vou fazer essa medição. Mas será que o meu equipamento ele está calibrado? Ele está com a calibração em dia? Olha como a gente começa a enriquecer a nossa investigação. Meio ambiente. Próximo item está relacionado ao local de trabalho, layout, poluição, poeira, o olhar para os 4 lados. Direita, esquerda, cima, embaixo. Eu vou avaliar o local de trabalho, o ambiente. Isso gerou alguma influência no acidente de trabalho? Então, resumindo, método. A gente vai olhar procedimento, análise de risco, instruções de segurança, matéria-prima, especificações e qualificação do material, questão de fornecedores. Mão de obra está relacionado à capacitação e treinamento dos operadores.
Máquina, que é o plano de manutenção, equipamentos, proteções de máquinas NR12. Olha aí, pessoal, famosa NR12. Medição, calibração de equipamentos, resultados dos indicadores de processo. Eu posso ter nessa questão de resultados dos indicadores de processo um indício de acidente. Exemplo, se eu tive uma mudança brusca do meu volume de produção e eu tive um aumento de acidente de trabalho, isso pode ter alguma relação. Eu tive um aumento da quantidade de horas extras na empresa. A gente vai passar por muitas situações dessa com a retomada agora, depois dessa questão do coronavírus. As empresas vão querer fazer a recuperação. Será que estes indicadores estão influenciando no resultado dos acidentes? Os resultados de segurança? Também podem ser avaliados. Tem algumas empresas que a gente tem, que é a produção puxada. Será que o tempo que está previsto para a operação, será que ele está sendo respeitado? Puxado não, perdão. Produção empurrada. Produção empurrada é quando você tem uma linha de produção que não fica na mão do operador. Ele tem um tempo de ciclo, um tempo para realizar a sua atividade específica. Então, tem todo um estudo de engenharia para definir qual que é o tempo que aquele operador tem para realizar aquela determinada atividade dele. Será que esse tempo está sendo respeitado? Ou aumentaram o tempo aumentaram o volume de produção e mantiveram o mesmo tempo de operação? E, por último, o meio ambiente, que é a questão do layout, clima social, calor, dimensionamento inadequado, para que a gente consiga realmente ter uma boa análise do nosso diagrama de Ishikawa. Tá? Análise de causa raiz. É o famoso item que eu comentei com vocês agora há pouco. A transferência de responsabilidade. A gente tem que ter uma atenção especial a isso. Então, um ponto aqui. Durante a análise 5 porquês, esgotem todos os recursos. Vão se perguntando: por que está acontecendo isso? Qual o exemplo aqui? Colaborador assume o local de trabalho sem treinamento no procedimento de segurança necessário para a atividade. Tá, mas por que ele assume o local de trabalho sem treinamento? Ah, porque o setor não realiza o treinamento e já direciona o colaborador para início de trabalho. Tá, mas por que está acontecendo isso? Ah, porque não existe um mapeamento de treinamento. Por que não existe um mapeamento? Porque não foi construída a matriz de competências por função. Tá, mas por que não foi construída a matriz de competência? Porque existia-se um prazo para definição da matriz de competências e esse cronograma não foi respeitado. Ou seja, o fato de treinar o funcionário vai eliminar o meu problema? Não. Eu vou continuar a ter outras pessoas sem treinamento. Meu problema está aqui, olha. Tinha um plano de ação para a construção da matriz de competências que ele não foi respeitado. Ok? E aí, para finalizar, vou apresentar para vocês a nossa planilha que vai ser encaminhada do diagrama de Ishikawa. Então, aqui estão método, matéria-prima, mão de obra, medida em máquina, aonde vocês vão colocar aqui, olha, mão de obra, causa principal, mão de obra. Aí você tá vou colocar aqui, por exemplo, que está tudo em branco. Vocês preencheram, automaticamente vai ser inserido. Falta de capacitação da liderança. Por quê? Baixo percentual da liderança nos treinamentos. Tá, mas por que está acontecendo isso? Falta de organização prévia. Ah, por que está acontecendo falta de organização prévia? Por ausência de planejamento. Ah, por que está acontecendo ausência de planejamento? Ah, porque líderes não se reúnem. Liderança não se reúne. Automaticamente já vem para cá. Okay? Eu pego lá no meu dashboard, aqui, procedimento inexistente. Vou copiar e jogar no meu problema. Meu problema é o procedimento inexistente. Okay? E aí eu vou avaliando cada um deles e preenchendo a minha causa principal e depois as subcausas de cada um desses itens.
Ok, pessoal? Perfeito? Bom, no mais, nós vamos agora encaminhar esse material para vocês, aonde vocês vão, nesse segundo dia, fazer a construção. E, em caso de dúvidas, nós temos os nossos canais de comunicação, igual conversamos ontem. Aqui, tá aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estão os nossos canais de comunicação para que vocês possam esclarecer a dúvida durante a maratona de hoje. Bom? Bem, obrigado pela participação de todos e let's work. Obrigado, um abraço. Obrigado, bom dia a todos.